Livro, focalização, item 3. O que o corpo sabe? As histórias do capítulo anterior ilustram as duas principais descobertas nas quais este livro se baseia. A primeira é de que existe uma espécie de sensação corporal que influencia profundamente a vida de cada um e pode ajudar a atingir os objetivos pessoais. Deu-se tão pouca atenção a essa forma de percepção que não existem palavras prontas para descrevê-la, de modo que tive de criar um termo, felt sense. A segunda é de que o felt sense se altera se você abordá-lo da maneira correta e muda até mesmo quando você entra em contato com ele. Quando o seu felt sense de determinada situação muda, você muda e, portanto, sua vida muda. Analisemos essas afirmações mais detalhadamente. Primeiro, quero ter certeza de que você sabe o que é um felt sense. Um felt sense não é uma experiência mental, mas sim uma experiência física. Uma percepção corporal de uma situação, de uma pessoa ou de um acontecimento. Uma aura interna que abarca tudo que você sente e sabe sobre determinado assunto em determinado momento. Abarca-o e o transmite de uma só vez, e não detalhe por detalhe. Imagine que seja um gosto, ou, se preferir, um acorde musical que o faz sentir um impacto forte, uma sensação grande e vaga. O felt sense não surge na forma de pensamentos ou palavras, ou outras coisas separadas, mas sim na forma de uma percepção corporal, única, embora quase sempre desnorteadora e muito complexa. Uma vez que essa sensação não é percebida por meio de palavras, não é fácil descrevê-la. É uma percepção desconhecida e profunda, que os psicoterapeutas e todos os outros profissionais, em geral, nunca percebem. Vou dar um exemplo. Pense em duas pessoas que têm um papel importante em sua vida. Qualquer pessoa. Nessa apresentação, vou chamá-las de Jonas e Helena, mas deles o nome de pessoas que pensou. Deixe a sua mente vagar entre essas duas pessoas. Perceba a aura interna que parece surgir quando você dá atenção a Jonas, a sensação de tudo que diz respeito a Jonas. Observe a aura inteiramente diferente de Helena. Quando pensa em cada pessoa, a aura interna não é composta de pedaços de informação que você junta conscientemente. Ao pensar em Helena, você não relaciona detidamente todos os traços físicos e pessoais dela, um por um. Você não pensa, Helena tem 1,68 m de altura, cabelo loiro, olhos castanhos e uma pinta pequena perto da orelha. Fala alto, se irrita com facilidade, quer ser dramaturga, gosta de comida chinesa e precisa perder peso. E também não relaciona cada detalhe do seu relacionamento com ela. Sem dúvida, existem milhões de detalhes que descrevem Helena que você a conhece. Mas você não os percebe um por um, como se fossem pensamentos. Ao contrário, você os capta de uma vez, como uma sensação corporal. A sensação de tudo que diz respeito a Helena, inclusive cada um daqueles milhares de detalhes que você viu, sentiu, viveu e guardou ao longo dos anos, surge inteira na forma de uma aura grande e singular, sentida no seu corpo. A sensação de tudo que diz respeito a Jonas vem da mesma maneira. É um arquivo imenso de informações. Qual a aparência de Jonas, como ele fala, como se conheceram, o que quer dele, o que ele disse ontem e o que você respondeu. A quantidade de informação é assombrosa. Mas, mesmo assim, quando você pensa em Jonas, todos os fatos e sentimentos importantes surgem de uma só vez. Onde fica armazenada essa quantidade imensa de informações? Não na sua mente, mas no seu corpo. O corpo é um computador biológico.
que gera esse acervo enorme de informações e transmite-a instantaneamente quando você se lembra delas ou quando elas são motivadas por um acontecimento externo. Seu pensamento não é capaz de guardar todos esses detalhes, nem de transmiti-los com tal velocidade. Você precisaria dos anos que lhes restam de vida para relacionar todos os detalhes que conhece de Helena e da sua convivência com ela. Seu corpo, no entanto, informa tudo o que diz respeito a Helena, em uma experiência de reconhecimento ampla, rica e complexa. Um só felt sense. Para exemplificar mais essa questão, pense nas suas reações quando fala com Helena e quando fala com Jonas. Ocorre uma mudança interna, não é? Você consegue sentir a diferença por dentro. Se está conversando em particular com Helena e Jonas, entra na sala inesperadamente, percebe que houve uma mudança. O seu felt sense de Jonas está presente, assim como o seu felt sense de Helena. Essas mudanças internas não são provocadas pelo pensamento. Você não pensa, essa é Helena, com ela tem um comportamento de tal modo. Quase não há pensamento. Pergunte a si mesmo, por que sou assim com Helena e sou de outro jeito com Jonas? As respostas não estão na sua mente, apenas o seu corpo sabe. Saiba que um felt sense não é uma emoção. Ele tem componentes emocionais e também componentes factuais, mas é maior que qualquer emoção isolada, mais complexo e muito mais difícil de descrever com palavras. Por exemplo, o seu felt sense de Helena provavelmente conta com uma quantidade enorme de emoções que você sentiu nos momentos que esteve com ela. Talvez uma emoção específica predomine no seu relacionamento com ela neste exato momento. A emoção predominante agora, digamos, é de raiva. Vocês discutiram feio ontem à noite, e agora a primeira palavra de que você se lembra é raiva. Todavia, essa emoção não é um felt sense. Não é tudo que diz respeito a Helena. Costuma-se sentir uma emoção de um modo nítido e preciso, e ela, frequentemente, aparece como um rótulo conveniente quando você a descreve: raiva, medo, amor e assim por diante. Um felt sense, sendo maior e mais complicado, é quase sempre impreciso, pelo menos até que você se concentre nele, e quase sempre não surge como um rótulo conveniente. Para exemplificar, suponhamos que haja alguma dificuldade no seu relacionamento com Jonas. Quando lhe pedem que descreva essa dificuldade, talvez você diga: fico tenso quando estou com ele. Quando estou com Helena, sinto que o meu lado natural está vivo e livre, mas com Jonas fico desconfortável e tenso. Essa tensão brota de algum lugar naquilo, tudo que diz respeito a Jonas. Quem não conhece a focalização tende a perceber apenas a tensão, todas as vezes. Nunca recorre ao seu felt sense de tudo que diz respeito a Jonas. Ou ainda, de um modo mais estrito, toda essa sensação esquisita que tenho com Jonas. A palavra tenso talvez seja a que melhor descreva essa sensação, mas tenso é apenas a ponta do iceberg. Pode ser a sensação predominante em dado momento, mas por trás dela existe algo maior e mais vago. Você sente essa coisa enorme e vaga no corpo, mas não consegue alcançá-la com a mente. Sua mente reclama: não quero virar uma boba toda vez que estou com Jonas. Quero ficar relaxada, no estado natural. E por que não consigo? Por quê? Mas a sua mente não tem resposta. Se ela tivesse uma resposta ou dominasse a situação, talvez você conseguisse superar a dificuldade com raciocínio e força de vontade. Poderia encontrar uma solução para o problema, mas isso, evidentemente, é impossível. Por mais que a sua mente reclame,
Por mais que você pense, a mesma tensão surgirá quando estiver com Jonas. Essa tensão é gerada pelo seu corpo, por causa da presença de Jonas. A reação ignora a sua mente, quase por completo. Mas ao deixar que o felt sense se forme, você pode ser capaz de lidar com mais do que é capaz de compreender. Se você atentar para o felt sense, seguindo as etapas que apresentarei, ele mudará. É exatamente isso que esse livro trata. É preciso abordar o felt sense por um caminho totalmente diferente. Aquele caminho especial, por meio do corpo, que denomino focalização. Ao abordá-las dessa maneira, conseguimos deixar o felt sense se formar e mudar. A maior parte do que parecia ser orientação emocional ou psicoterapia não surtiu efeito. Os terapeutas tentaram várias vezes nos fazer analisar racionalmente os sentimentos ou enfrentá-los. Voltemos àquela dificuldade hipotética do relacionamento com Jonas e vejamos quais são os modos mais comuns de enfrentar o problema. Infelizmente, todas as iniciativas mais comuns são inúteis. Menosprezar o problema. Você tenta se convencer de que o problema não existe ou é corriqueiro demais para se preocupar. Não importa, você diz, não é nada. Eu não deveria deixar essas coisinhas bobas me incomodar. Racionalização. Pode ser que Jonas me faça lembrar o meu pai. É a conclusão solene. Sempre me senti intimidado pelo meu pai. Ele era tão autoconfiante, Jonas também. Claro, deve ser isso. Essa racionalização pode ou não ser acertada, mas não muda em nada o sentimento. Você pode racionalizar quando quiser, quando estiver com Jonas, mas se a sensação persistir, com seus incômodos e tensões inexplicáveis, o relacionamento não será melhor do que a vez anterior. Confrontação do sentimento. Vou erguer a cabeça, enfrentá-lo e superá-lo, diz você, esperançoso. Vou ignorá-lo, não deixarei me derrubar. Mas isso não resolve, não é? Se algo o derruba, continuará a derrubá-lo até que ocorra uma mudança fundamental. Dar um sermão em você mesmo. Agora, veja bem. Você diz para si mesmo, com toda a seriedade, está na hora de se controlar e parar com essa bobagem. Você é adulto, não é mesmo? Então haja como adulto. Não existe motivo algum para o Jonas deixá-lo incomodado. Não, isso também não funciona. Rendição ao sentimento. Você se deixa levar pelo sentimento, na esperança de que dessa vez, ao vivê-lo, ele mude. Realmente foi horrível quando Jonas voltou a falar da minha vida sexual. Fiquei com cara de bobo. Eu sou uma besta. Puxa, que horror! Eu me sinto um inseto esmagado. Sempre que se aprofundar nesse sentimento imutável, vai se sentir tão mal quanto na vez anterior. Essas tentativas não surtem efeito, porque não alcançam nem mudam a origem do incômodo. Ela se encontra no seu corpo, é física. Se quiser mudá-la, será preciso recorrer a um processo de mudança, que também seja físico. Esse processo é a focalização. A segunda parte deste livro ensina a fazer a focalização. Não vou começar a ensiná-la aqui. Por ora, vou finalizar a descrição das características de um felt sense. A característica mais importante de todas é que o felt sense, quando bem focalizado, tem o poder de provocar uma mudança. Pode-se sentir a mudança ocorrer no corpo. É uma sensação física bem definida de algo que se desloca ou muda. É invariavelmente uma sensação agradável de que algo se desprendeu ou se desafogou. Eu a explico melhor com uma experiência humana familiar.
A sensação estranha de saber que se esqueceu de alguma coisa, mas não sabe o que é. Sem dúvida, isso já aconteceu com você, mais de uma vez. Digamos que vá viajar de avião para visitar a família e os amigos. Você entra no avião, incomodado com um pensamento persistente. Esqueceu alguma coisa. O avião decola, você olha pela janela e repassa várias coisas na mente à procura daquela informação esquiva. O que eu esqueci? O que era? Você fica perturbado com o felt sense de uma situação não solucionada, de algo inacabado, de algo deixado para trás. Note que você não dispõe de informações factuais. Disponha de uma aura interna, um gosto interno. Seu corpo sabe o que é, mas você não. Talvez tente se desvencilhar dessa sensação. Tente desmerecê-la racionalmente ou se colocar acima dela, o método de menosprezá-la. Você diz a si mesmo: não vou deixar que isso me incomode e estrague a minha viagem. É claro que isso não funciona, a sensação persiste. Você suspira e volta a remoer os pensamentos. Encontra uma possibilidade. A festa da Helena, e esqueci de dizer para Helena que não poderei ir à festa dela. Essa ideia não corresponde à situação. É mesmo verdade que você esqueceu de dizer para Helena que não iria à festa, mas o seu corpo sabe que não é isso que o perturbou a manhã inteira. Você ainda não sabe o que se esqueceu e continua a sentir aquele incômodo sem nome. Seu corpo sabe que se esqueceu de uma coisa diferente e sabe qual é ela. É assim que se consegue dizer que não se trata da festa de Helena. Em certos momentos, o felt sense do que é se torna tão vago que quase desaparece. Mas em outros surge com tanta força que você sente que está prestes a descobrir o que é. Então, de repente, por causa desse felt sense, a coisa aflora. As fotos. Esqueci o pacote de fotos que ia mostrar ao Carlos. Você acertou, e o acerto lhe dá a sensação de alívio físico repentino. Em algum lugar do seu corpo, algo se solta. Uma coisa amarrada se desprende. Você o sente pelo corpo todo. Ufa! A sensação é boa. Você pode estar chateado por causa dessas fotografias, mas o avanço foi bom. Essa é uma das características fundamentais de uma mudança num felt sense. Sempre ocorre essa sensação relaxante e às vezes muito gostosa de um desprendimento físico. Parece uma expiração depois de ter contido a respiração. Você sente a tensão sair do corpo. Não há palavras para descrever o felt sense e suas mudanças físicas. Portanto, preciso dar um nome a essa sensação de se desprender por dentro. Chamo-a mudança corporal. Nem todos sentem a mudança corporal especificamente na barriga. Ela parece acontecer em todo o corpo, ou pode parecer um alívio no peito ou o relaxamento na garganta apertada. Chamo-a mudança corporal, sobretudo para insinuar que não ocorre na mente. É sempre, de certa forma, uma sensação física. É comum vê-la e ouvi-la quando ocorre em outra pessoa. Pode acontecer um suspiro de alívio longo e audível, o relaxamento repentino da tensão facial e um relaxamento rápido e reconfortante na postura. É isso que é ter uma mudança num felt sense. O exemplo que dei e o de ter esquecido algo numa viagem é mesmo trivial. Mas, sem dúvida, existem problemas na sua vida que você não considera triviais.
pontos internos obstruídos, que atrapalham situações e que você se sente preso e desamparado. Em todos esses casos, assim como com as fotos esquecidas, o seu corpo sabe muita coisa que você não sabe, muita coisa que você nem imagina. Ninguém consegue descobrir racionalmente todos os detalhes de um problema pessoal. Nenhum terapeuta consegue. Você não consegue, nem para outra pessoa, nem para si mesmo. Os detalhes estão em seu corpo. Só podem ser descobertos por meio da focalização. Quando você a faz, ocorre um felt sense fisicamente sentido, como vimos. Por que ele ocorre? De onde vem essa sensação estranha de alívio? Ela tem duas origens. Em primeiro lugar, sua mente consciente tem acesso ao conhecimento antes oculto. Você talvez consiga utilizá-lo em uma estratégia para solucionar o problema. Isso pode, sem dúvida, provocar uma sensação de alívio. Sim, é claro, é aí que está a dificuldade. É nessa direção que eu preciso seguir. A segunda origem da sensação de desafogo é mais importante. Mesmo que você não possa usar de imediato o conhecimento antes oculto, a mudança corporal torna o corpo todo diferente. Pense de novo nas fotografias. O fato que era obscuro esquecia as fotos. Não podia ser usado imediatamente num plano de ação. Esse fato lhe ocorreu a bordo do avião. Você não podia fazer nada com ele. Apesar disso, o seu felt sense da viagem havia mudado. Você havia mudado. E o mesmo acontece com problemas pessoais mais importantes. Você consegue sentir a mudança ocorrer por dentro. Fim do item 3 da primeira parte.